Hoje eu estou com um convidado especial, meu parceiro Nicolas Santos. Ele que é nadador olímpico, recordista mundial, campeão, foi o atleta mais velho da história a ganhar um título mundial. Também é formado em fisioterapia e tem MBA em gestão empresarial com ênfase em empreendedorismo. Eu sou o Leonardo Prieto e esse é mais um episódio do podcast O Sucesso Deixa Rastros. Nicolau, bem-vindo. Isso aí, obrigado, Léo, pelo convite. Vamos bater um papo aí, contar um pouquinho da minha história, da minha carreira, como que eu tô levando aí o dia a dia para me manter no alto rendimento. Exato. Nicolas, me conta um pouquinho, cara, como é que foi o seu início aí? Eu gosto de saber como que as pessoas que conquistaram grandes feitos começaram. Como que foi? Como que você iniciou na natação, no mundo esportivo, até chegar no alto nível? Sim, bom, eu nasci e cresci em Ribeirão Preto, uma cidade do interior, né? Hoje com aproximadamente uns 700 mil habitantes aí. Meu pai tem uma escola de mergulho em Ribeirão e por ser uma cidade muito quente, eu sempre fui estimulado a nadar, a praticar atividade física na água, né? Não só pelo meu pai, mas pelo calor também da cidade. E não só a natação, mas eu fiz outros esportes também, fiz kickbox, fiz futebol, fiz basquete, então eu rodei em outras modalidades também, mas de fato a natação foi a que eu mais me despontei desde muito cedo, né? Então teve esse estímulo dos meus pais, por eles terem essa escola de mergulho e também por conta do clima e tudo mais. E naquela época ainda se falava que natação era um esporte completo e como eu tenho asma, então foi uma indicação médica na época que eu deveria fazer natação e tudo mais. E ao longo da minha carreira eu fui treinando e como eu fiz a faculdade de fisioterapia, eu me interessei muito pela área de pneumologia por conta da asma, né? Então eu percebi que a natação realmente é um esporte muito completo, mas ao mesmo tempo ela não cura asma, né? O que aconteceu no meu caso, eu tive uma remissão espontânea. Então tem uma porcentagem de pessoas que têm essa remissão espontânea. E esse foi o meu caso, né? Então eu juntei os dois ali, né? Então foi não só um esporte que eu sempre gostei muito, mas foi uma preocupação assim que eu tive na época, meus pais também, claro, com relação a essa qualidade de vida e tentar melhorar essa capacidade que eu tinha na época. Tá, e quando basicamente você se tornou profissional e assim, quando você começou a faculdade de fisioterapia, você já nadava, basicamente vivia disso ou ainda não? Não, eu comecei a faculdade foi foi 2000, em Ribeirão ainda. Eu nadava, competia, participava de campeonato brasileiro, nessa época eu já ganhava campeonato de categoria, mas eu não ganhava financeiramente, eu não vivia Certo. da natação. Eu morava com os meus pais em Ribeirão e tinha uma vida. Eu era atleta, estudante, mas ainda não ganhava grana com o esporte, não. E aí, mas você já tinha essa visão, pô, quero ser um atleta profissional enquanto você estava na facul. Você fez a faculdade ou não? Acho que você é fisioterapeuta mesmo e daqui a pouco eu paro de nadar. É muito louco, né? Na época, eu tava treinando muito na época, pensando já nessa questão de me desenvolver como atleta profissional. E ao mesmo tempo eu tava fazendo um cursinho que eu queria fazer medicina na USP, né? Ah, é? E eu lembro que na época eu falei, pô, eu quero medicina, Ia quero ficar medicina. paulado, hein? Ia ficar corrido. Aí talvez eu não estaria no esporte, eu não estaria aqui. Mas eu não passei em medicina na USP e como segunda opção eu tinha colocado odonto, né? E eu falei, eu não quero ficar dentro de um cubículo atendendo paciente e tudo mais. Na época era a visão que eu tinha, né? Sim. E eu falei, bom, que outra carreira que de repente teria um pouco mais de trabalhar no campo, né? De repente voltar para o consultório, que eu gostava muito, né? Disso. E realmente pensando em medicina e treinar era uma coisa que eu via que a natação não ia render muito mais tempo. E aí foi que eu pensei, a fisioterapia poderia ser uma profissão que eu achava bacana, né? Que não ficava tão isoladão ali em consultório. E eu falei, bom, vou tentar a fisioterapia. Foi aí que eu comecei a faculdade, mesmo sendo uma faculdade integral, então eu tinha que treinar de madrugada, acordava às 4h30 e das 5 até umas 6h30 eu treinava, e às 7 horas ia para a faculdade, ficava até meio-dia, almoçava,
À tarde tinha uma outra sessão de treino na água ou na preparação física. E nos últimos anos da faculdade foi pior ainda, né? Fazendo TCC, atendendo paciente, treinando, foi um pouco mais puxado. E aí depois disso eu dei um ano me dedicando só para natação. Foi aí que eu comecei a ter bons resultados, ganhei medalha mundial. Isso foi mais ou menos em 2004, eu tinha 24 anos. Certo. Foi um pouco mais tardia assim, a minha carreira comparando com os outros atletas. Hoje o pessoal da natação, ainda você participa de competições no mundo inteiro, o pessoal é mais precoce assim? Olha, eu vejo entre 24, 25 anos, 26, assim, é uma idade que a galera Tá no auge? Tá no auge, tá nadando pra caramba. Tem um outro, assim, que já passou dos 35, é bem difícil, né? E não só... Eu acho que a rotina é muito extenuante, assim, né? Quando você é mais novo, às vezes você fala, tem que fazer isso, vai lá e faz. E as coisas vão mudando, você tem filho, você tem outras responsabilidades, né? Então... E cada vez mais vai estreitando mais, né? Porque você tem que fazer uma transição, você tem que pensar o que você vai fazer depois. E tem muitos atletas que só pensam em treinar também, não estudam. Isso daí é uma coisa que eu sempre priorizei, né? E na minha casa também foi uma cobrança que eu tinha que estudar, eu tinha que tirar nota. Se eu não fizesse isso, o esporte era legal, mas eu tinha que deixar como primeira opção a faculdade, sim. Então, eu fiz curso de inglês na época, então sempre foi assim. Isso foi uma rotina que eu fui criando e tendo essa disciplina desde muito cedo, né? Então, às vezes eu ouço alguém falando, não, porque tem que ter disciplina, tem que ter frequência. Isso não é nenhuma novidade para atleta profissional que realmente é regrado. Então, eu vejo que essa mudança de hábito, assim, para mim, quando eu fizer uma transição, vai ser super simples e eu simplesmente vou mudar para uma outra atividade e não vou ter dificuldade alguma. Óbvio que vai ser um novo aprendizado, um novo início de carreira ali, mas com relação a essa disciplina, a encarar um objetivo novo ou até ser competitivo, isso daí é uma coisa que já está enraizado, né? Eu acho que desenvolveu desde muito cedo. Desde muito cedo, sim. Isso eu acho, esse é um assunto que eu sempre admirei em você depois que eu te conheci pessoalmente, até queria pontuar isso. Porque uma vez eu li e depois eu comecei a prestar mais atenção. Se eu não me engano, foi algum estudo de um pesquisador alemão, onde ele fala que atletas mais inteligentes são atletas melhores. Não só a parte física, hoje a gente sabe que existem aquela teoria das múltiplas inteligências, né? Mas intelectualmente também. E depois que eu te conheci, eu notei que você tinha, vamos dizer assim, um nível intelectual muito bom. Eu já tive contato com outros atletas, você também. É óbvio que as circunstâncias onde a pessoa cresce, nasce, família, tudo isso tem uma resposta no atleta muito grande, né? Atletas que vêm da periferia, muitas vezes, muito mais difícil. Mas eu acho que você acha que o seu sucesso como atleta, o fato dos seus pais terem pego no seu pé para você sempre estar estudando, sempre se desenvolver, isso teve uma interferência positiva para o seu sucesso? Eu acho que, em parte, com certeza, isso daí, acho que esse meio externo que você cita faz todo sentido. Se eu não tivesse esse estímulo dos meus pais de levar na natação, ter o cuidado, com a alimentação, inclusive. E o meio que a gente frequenta na natação é um pouco mais elitizado mesmo, se a gente comparar com outras modalidades, o futebol e tudo mais. Tudo bem que a popularidade é muito menor, mas a gente tem o círculo de amizade é um pouco mais elitizado mesmo. Mas, sem dúvida nenhuma, depois de um certo ponto, aí é tudo na minha conta, sabe? Se eu não tivesse investido em mim, se eu não tivesse me preocupado, ou então se eu não tivesse com tanta vontade de chegar onde eu cheguei, talvez eu não chegaria nem aos 30 anos, né? E muitos atletas com 28, 30 anos já falam, não aguento mais fazer isso, tô de saco cheio de contar azulejo. Isso nunca foi um peso para mim, né? Então, é um dos motivos também de eu continuar nadando, competindo. E com relação a essa parte intelectual, eu vejo muitos atletas assim que eles entram para treinar. Então, por exemplo, ele vai ter um treino de manhã de 1h30 e à tarde 2 horas. Certo. Fica uma coisa muito... eu treinei, fiz minha parte, fui lá, ele marcou presença, sabe? E não é só isso, né? Você tem que... Cara, o que você está fazendo? Você está
nadando ali pensando em outra coisa, o que você vai fazer, que filme você vai fazer, o que você vai assistir. E, cara, enquanto você está treinando e você está executando, é 1h30, cara, é foco total, é o famoso flow que todo mundo fala, né, cara? Você Certo. ficar imerso naquela coisa ali, você fazendo. Tá vivendo só aquele momento, né? Tipo, você tá lendo um livro para dar um soninho ou você tá estudando esse livro? Então, para mim é muito diferente isso. Eu transfiro muito isso para natação. Então, o tempo que eu fico na água ali, cara, não tem piadinha, não tem brincadeira, porque eu tô fazendo de fato um negócio que eu sei que se eu fizer direito eu vou colher lá na frente. Então, isso é um diferencial que eu acho com relação a outros nadadores. E também, não só essas 2 horas ou 4 horas que você passa no treino, é o resto do dia, né? O que você faz o resto do dia? Você fica... As você outras toma uma 24 cerveja, horas. sai pra balada, você cuida do seu corpo. O que você faz, né? Então, você colocar essa armadura de um atleta, de fato, não é só o momento que você está treinando, né? E não só a parte de treinamento, mas também na competição, né? Como você reage a uma situação que é praticamente uma ameaça para você. Você está com medo, você vai perder, você pode ganhar, esse cara está mais forte que você, eu tô me sentindo bem, putz, não dormi bem. Então, todas essas circunstâncias, eu acho que no final é o que você recebe de volta, né? Não adianta você achar que treinou, chega lá e dá tudo errado, ou atribui a culpa do mau resultado ao treinador, ao seu staff, né? Se tem um staff, de fato. Sempre ter essa consciência de que a responsabilidade maior é sua, né? É uma coisa que dentro... E às vezes é difícil assumir isso. Sim, na minha carreira eu nunca atribuí um resultado negativo ao staff, porque ao longo da preparação eu sempre conversei muito, dialoguei muito com os meus treinadores na época. Isso foi muito... E eu sempre acreditei também no trabalho, né? Embora em competições, assim, muitas vezes você nada, aí chega um outro treinador e fala, eu achei que você fez isso, Se você ficar dando ouvido para muitas pessoas, você fala, cara, não sei o que eu estou fazendo, ou meu trabalho está sendo mal feito. É verdade. E aí você vai querer cobrar só depois do resultado. Isso daí é um ponto que eu também nunca fiz, assim. E eu já vi muito atleta... É como relacionar isso hoje com o excesso de informações, né? Você quer fazer alguma coisa, e aí você tem 10 pessoas falando caminhos para você fazer aquilo. Se você não seguir um daqueles caminhos, Sim. provavelmente você vai ficar perambulando e vai demorar mais do que se você seguisse uma linha. Então, você teve que fazer isso também. E da mesma forma, quando você pega hoje com esse excesso de informação, você entra numa rede social, no Instagram, sei lá, por exemplo, eu posto um vídeo fazendo um clean lá, um power clean aí. Mas você faz com quanto peso? Mas normalmente você faz isso toda semana. Então, esses exercícios, esses repertórios, assim, ele não tem muito contexto, né? Ninguém fica postando ali o que você faz ao longo da temporada. E as pessoas pegam aquilo, copiam muitas vezes e sem contexto, né? Entendi. Qual é o momento? Eu estou fazendo... Que período do treinamento eu estou fazendo aquilo? Eu tô falando só de mim, mas de forma geral, né? Não só... Pega um retrato da sua preparação toda... Mas não sabem o que vem antes e o que vem depois. Exatamente, não tem um contexto ali. E esse excesso de informação de olhar esse cara fazendo desse jeito, olhar aquele outro fazendo daquele jeito. Esse cara é bom, mas ele não faz isso. As pessoas acabam se perdendo, né? E é isso que eu acho que tem que tomar muito cuidado também com esse excesso de informação que na minha época, né? Por eu ter hoje 41 anos, quando eu era mais novo, não tinha tudo isso, né? Sim. Então, a internet não era tão avançada como é hoje, assim, com relação a essa informação e até gratuita, né? Outra coisa que eu achei massa, que uma vez eu conversando com você, eu acho que foi uma das primeiras vezes que a gente sentou para conversar, a gente começou a falar de alimentação, e eu te perguntei, como que é a sua alimentação? E você soube me explicar, assim, nos mínimos detalhes, tudo que você comia, por que você comia, os suplementos que você usava, até questões de macro, micronutrientes, tudo isso. E eu falei, mais uma vez eu fui, né, falando, cara, esse cara é fera, ele sabe exatamente. E eu acho que isso também teve uma interferência, porque hoje você na natação, acredito que seja a maior referência hoje de longevidade e alta performance, né? Do mundo, sim. Do mundo, exatamente. Então, se perceber, né, acho que você tem uma consciência corporal, o que faz bem para você, qual treino, você desenvolveu isso ou foi algo meio que, sei lá, é seu? Então,
Por volta dos 32, 33 anos, eu já comecei a sentir um pouco mais de dificuldade com relação à recuperação. Aí eu falei, bom, eu nunca tinha feito dieta, não, nunca tinha feito, comia bem, mas não era nada regrado ao ponto de cortar isso, cortar aquilo, eu comia de tudo e tudo bem. Tinha nutricionista já também? Tinha, mas eu seguia mais ou menos assim, né? Tá. Aí a partir daí eu voltei a falar com uma nutricionista que foi uma nadadora, na época, Marcela Mar, que ela nadou comigo há muito tempo atrás, quando eu morava no Rio de Janeiro ainda. E aí eu conversei com ela, poxa, eu queria fazer um acompanhamento, o que você acha e tal. Eu falei, vamos fazer, acho que é bem bacana mesmo. Eu falei, eu estou sentindo muito com relação à recuperação, o que você acha que eu poderia melhorar? E foi aí que eu comecei a me interessar mais pela nutrição. E na faculdade eu já tinha feito algumas aulas, eu fiz 1 ano de nutrição como ouvinte. Não somou crédito, não somou nada, mas era para mim. Por interesse próprio. Não somou nada na faculdade de físio, mas eu queria entender melhor né, o que eu poderia comer, como que eu fazia questão de calorias e tudo mais. E aí eu fui sacando, estudando. E com a Marcela, essa minha nutricionista, a gente foi conversando muito e eu fiz vários exames que é o ALCAT, que é um exame que ele mostra a inflamação na célula, né, quais alimentos que causam inflamação. E aí eu fiz esse teste de sangue, mostrou lá quais alimentos que era importante eu eliminar. Por exemplo, banana é um negócio que me dava dor de cabeça pra caramba, me dava azia. Café é uma coisa que eu não tirei, mas me dava também, saiu, né, apontou no exame que era melhor eu tirar. Na verdade, não é eliminar 100%, mas ter restringir pouco mais de pouco. isso. Então, glúten foi um ponto que... O glúten, a lactose, açúcar de cana, alguns corantes, assim como o amarelo do Gatorade, que não era legal. E aí a gente fez uma substituição, por exemplo, não comia banana, mas comia damasco. Aí a gente foi melhorando um pouco mais minha dieta. E aí teve uma diferença notória? O que eu senti que eu sequei muito, eu era mais inchadão, eu sequei muito, continuei malhando normal, a minha recuperação mudou muito. Melhorou? Melhorou muito a minha recuperação. E não diminuiu seu rendimento, sua força, a potência, nada? Não diminuiu nada, mas eu tive uma adaptação nessa troca, porque eu era um pouco mais cheio, até o corpo adaptar, e a água é um negócio que é completamente diferente. Quando você pensa num esporte terrestre e quando você joga o cara na água, né, em questão de flutuabilidade e tudo mais. Eu fui adaptando, foi uma transição, mas minha recuperação voltou e eu falei, cara, não sinto mais nada, estou bem. E a partir daí eu comecei a me interessar mais e pesquisar quais alimentos que eu poderia substituir ou incluir também. E eu fui entendendo que, de fato, é uma coisa que fazia diferença na minha vida, assim. E eu não sou muito fã de suplementar, toma suplemento, whey protein, eu não tomo tanto. As pessoas até acham que eu tomo tubos e tubos de whey, eu não tomo. Por exemplo, que é essa suplementação hoje? Proteína, por exemplo, eu tomo ou proteína de arroz ou de ervilha. Alguns nutricionistas vão falar que não é uma proteína completa, mas óbvio que eu como carne, peixe, frango, isso é normal, isso não muda. Tá. Mas o meu complemento eu não uso whey, o que é derivado de leite, algumas coisas assim, eu decidi tirar. Isso, então leite de vaca, eu uso leite de amêndoa, leite de arroz, enfim, leite de coco também. Uso bastante tapioca ao invés de pão. Ou pão sem glúten também, geleia eu uso sem açúcar, não uso a geleia convencional, pasta de amêndoa eu uso bastante também. E mais alguma coisa de suplementação? Creatina? Você toma Cara, para creatina? mim o que dá resultado assim, que eu vejo no meu corpo, creatina, beta-alanina e cafeína. Fora isso, se você me falar que tem algum outro suplemento que fala, nossa, eu sinto que meu corpo muda, eu não sinto nada. E são hoje também os que a literatura apontam como os mais eficientes, né? Cara, esses daí pra mim, assim, eu consigo ter uma resposta e falar, cara, funciona, porque eu sinto mesmo, de fato eu sinto, mas tipo um polivitamínico, maca, radiola rósea, que é um adaptogênico, esses aí eu não sei dizer se tem um efeito, assim, eu te dar essa resposta, né? Talvez de uma forma micro consiga mostrar isso que é bem eficaz. Mas aí eu venho adaptando, mudando, principalmente na preparação física, na parte de água, é uma coisa que eu vou testando, eu vou sempre Você vai fazendo experiência, como você tem uma boa percepção, né?
Você vai tentando se enxergar ali. Eu vou me como o testando. seu corpo está respondendo, né? Sim, sim. Principalmente eu não deixo criar uma adaptação, assim, né? Então, às vezes, o meu treinador fala, vamos fazer a série, sei lá, 4 de 15 no Power Hack, que é a torre lá que eu amarro o cinto e faço o tiro de 15 metros, umas 10 braçadas mais ou menos, um de 50 a 100% e 4 de 25 melhor média. E aí eu vejo que na última série, eu falo assim, eu já tô morrendo, vamos tentar fazer mais um, sabe? Então eu me saboto, só que ao mesmo tempo é uma surpresa para mim e eu tento fazer o tempo. Por exemplo, eu tenho que nadar para 11 o último tiro. E eu tento fazer isso no momento que eu não estava preparado. Entendi. É meio que uma autossabotagem, assim. Você tenta criar um efeito surpresa no treino. Muitas vezes eu faço, falo, nossa, não vou aguentar, mas eu tento fazer. Então, mesmo na preparação mental, física, né? Isso. Bem mental. Então, na preparação física eu tenho feito isso, já tem algum tempo eu que estou montando minha preparação física. E por eu ter sido sócio de uma empresa de educação na área de treinamento, eu tive muito contato com treinadores de fora. Então eu sempre bati bola de saber o que você acha disso, o que você acha desse treinamento, o que você acha de incluir esse cluster aqui nessa fase, fazer o contraste aqui, usa band, não usa. Então eu fui desenhando e também testando e sentindo na água, né, como que era essa transferência. Né? Isso eu acho muito legal. Não adianta o cara falar assim, faz um cluster aí 12 de 95%, aí eu chegava na água e me sentia uma bigorna na água. Né? E talvez essa percepção, os treinadores têm que ter esse contato nessa equipe multidisciplinar, principalmente com o treinador. E aí, como que ele está reagindo na água? Bom, posso apertar um pouquinho mais no treino de perna, então é isso que eu sinto muita falta aqui no Brasil entre as equipes, assim, né? O treinador com o preparador físico, o treinador que eu digo, o treinador de água, o treinador de força. Treinador de força. Então eu acho que essa interação tem um ganho absurdo assim, para o atleta. Porque se o atleta vai lá e simplesmente faz o que você manda, ele não tem essa percepção, né? Uhum. E aí fica um pouco mais sem olho, né? Vamos dizer assim. Essa parte do treinamento de força, obviamente, é a parte que eu gosto de falar. Você, desde o início, você pegou, acho que muitas tendências da preparação física, de tudo. Né? E aí, desde o início você já fazia treinamento de força? Se sim, mudou muito do que você faz hoje? A visão que você tinha, que os treinadores aplicavam em você, era muito diferente? Mudou bastante. Principalmente quando eu fui morar na Argentina, eu fiz em 2001. Eu fui treinar na Argentina, eu treinei 7 meses mais ou menos no River Plate. E foi lá que eu comecei a fazer LPO, comecei a fazer as técnicas. E aqui no Brasil, nessa época, em 2000, 2001, pelo menos a natação, tá? Não estou falando as outras modalidades, talvez eu fale besteira. Mas na natação ninguém fazia. No Brasil, principalmente, ninguém fazia. Aí eu falava, poxa, mas lá eles estão fazendo assim, tá? Não, mas esse exercício machuca, não é legal, machuca o punho, nadador não precisa, nadador tem que estar com o ombro assim. Eu falei, bom, e lá eu comecei a fazer. E óbvio, eu via criança de, sei lá, 12 anos fazendo com cabo de vassoura, só o gesto, já fazendo encaixe. Eu falei, cara, o que esse moleque tá fazendo isso com essa idade? Era molecada que nadava? Novinho, fazendo... Ou seja, então eles já vão preparando os atletas bem novos ali para quando chegar aos seus 16, 17 anos... O gesto já está refinado. O gesto motor tá bala. Aí começa... Adicionar sobrecarga. Sobrecarga. E aqui no Brasil, o cara começa a colocar com os seus 18 anos, 19 anos, já tentar fazer o movimento com peso. Então, isso na Argentina, eu estou falando, não, obviamente não falando mal, mas comparando os atletas que a gente tem aqui no Brasil, os atletas que a gente tem lá, a natação... é sem dúvida nenhuma melhor, né? E nessa época eu comecei a fazer. E aí eu comecei a entender o quanto adicionava essa preparação física, né? Que eu fazia, sei lá, leg press, agachamento, supino com 100 e tantos quilos. Era uma coisa meio herdada do treino de academia mesmo, do treino do fisiculturista. Nunca foi uma coisa muito assim, um pouco mais complexa, vamos dizer assim, que o LPO, né, que fosse algo um pouco mais complexo para desenvolvimento, assim, né? E aí eu falei, bom, eu quero chegar lá e começar a fazer isso e tal no Brasil. E nesse momento eu entrei para um revezamento 4x100 livre, com o quarto tempo. Eu tinha feito 50-40 para entrar para um revezamento.
E eu falei, caramba, o negócio funciona. Só que na água eu me perdi um pouco, né? Então, por causa desse período de adaptação. Tá. E hoje em dia é uma coisa que todo mundo faz, né? Eu acho que o CrossFit também levantou muito a bola, né? Dessa questão do LPO, até Demais. Popularizou muito no Brasil, pro weightlifting, né? Você pensa... Ninguém conhecia, né? Fala, o Fernando Reis eu conheço porque eu treinei no Pinheiro, sei quem é ele, é um cara bom... Mas ninguém conhecia. Hoje em dia você vê Hoje ele dá pessoal... clínica em academias de CrossFit pelo Brasil inteiro, mundo talvez. Ele teve um baita ganho com isso também, né? Levado por essa... a bandeira do CrossFit também, né? Então hoje eu percebi o quanto fez diferença, né? A preparação física ao longo da minha carreira. Eu sempre pensei em essa rotininha de esse dia você puxa, esse dia você empurra, esse dia você faz... Eu sempre tentei fazer um programa bem feito. Hoje eu faço um programa de 3 vezes por semana. É isso que eu ia te perguntar. Então. E a minha... 3 vezes por semana na 3 academia. 3 vezes por semana, E eu tento fazer... Nada 6? Eu nado... Então, tem essa semana... quer dizer, esse programa agora desse ano eu estou fazendo 2 dobras só. Então eu faço de segunda e quarta-feira 2 treinos na água. E de segunda a sábado, um treino. E de quinta-feira é um dia que é regenerativo, faço um pouco de trabalho de técnica. Tem um estímulo de velocidade de 15 metros também, mas não é nada que tenha um acúmulo significativo assim. Certo. Mas é isso. Acho que a preparação física que eu tento fazer é não deixar aquela questão de acomodação, sempre vou alternando exercícios, por mais que o estímulo seja parecido, eu escolho a seleção de exercícios são diferentes, né? Uhum. Então acaba sentindo dor o tempo todo, assim, né? E chega na água, eu tô sempre dolorido. Geralmente quem treina mais tempo observa o que funciona melhor. Né? E aí o treino gira, pode mudar o estímulo, o volume, mas o treino acaba girando em torno dos mesmos exercícios, sei lá, 10 exercícios e a pessoa está assim, você costuma fazer isso ou você até hoje faz coisas novas que você nunca tinha feito antes? Não, eu vamos colocar assim, né, o core do meu treino, né, que a gente não pode fugir, que pega um terra, um agacho, um supino, barra. Os básicos. O clean, o snatch. Fora isso daí são exercícios complementares, né? Para core. Então, uma coisa que eu nunca deixo fazer é um trabalho de uns 15 minutos de mobilidade no início do trabalho, uns saltos também. Começo com potência, óbvio, depois para força, dependendo da fase do treinamento, né? E aí eu vou ajustando ao longo da temporada a densidade com a intensidade do meu trabalho, né? Uhum. E... quarta-feira ontem, né, foi o dia mais pesado assim da minha preparação esse ano e a partir de sexta-feira já começa a ficar um pouco mais trabalho mais de potência e tirar um pouco mais de força, né? Tá. Então tem o estímulo de força, mas ele já vai indo mais para o trabalho de potência característica. Uhum. Vai diminuindo um pouco o volume e aí vai conseguindo manter a intensidade, aí você consegue expressar melhor na piscina aí sem tanta fadiga, né? Muda completamente para mim, principalmente a posição do corpo, né? Então na natação a gente tem que pensar o quão esse atleta é forte, mas também tem que pensar com relação ao rastro que ele tem na água, né? Não é só se ele é forte, se o cara é muito forte e tem um arrasto enorme, também não resolve. Às vezes você pega um cara mais magro e tem uma baita posição na água um pouco mais fraco, ele vai andar mais do que o fortão. Então essa percepção de que o atleta... o nadador ele tem que ser forte, volumoso, isso aí não existe. Então, antigamente, quando eu era mais novo, eu olhava um cara e falava, putz, esse cara é gigante, nossa, o cara tá bem e tal. E hoje não me incomoda mais isso, tudo bem que eu tô mais experiente, mas também por essa questão, né? Não adianta o cara ser um baita cara forte e tecnicamente ele não é tão bom, o arrasto dele é muito grande e ele não vai render muito, né? Isso daí você vai aprendendo ao longo da temporada, né? Quer dizer, da nossa carreira. Você é um dos nadadores, assim, até por ser velocista, que tem um físico bem musculoso, né? E seco. Sim. Então fica... Às vezes a pessoa que vê de fora fala, caraca, esse cara aí tem um shape, nem parece nadador às vezes. E eu tenho observado, por exemplo, no ISL agora, né? Você teve lá... Pô, tem uns caras tão enormes, né? E nadando pra caramba também. Você pega o Manadu...
Cara, tem uns caras gigantes lá, o Ben Proud, os caras são grandes. E tem os caras que são mais sequinho, nada 200 e tal. Mas o atleta que fica muito focado só no 50, ele normalmente é um pouco mais volumoso, né? Dificilmente você vê um cara mais volumoso nadando 100, assim. Então hoje meu foco é 50 livre, eu tava nadando 50 borboleta agora por conta das Olimpíadas e os 50 borboleta não ser olímpico, uma prova olímpica, eu tô treinando pro 50 livre. Ah, tá. Mas necessariamente o cara faz um pouco mais de volume, não é muito mais volume, mas tem um pouco mais de volume na água, então ele acaba sendo um pouco mais seco também, né? Até no esporte tem uma regrinha, né, básica, assim. Quanto menor for a duração do esporte, maior o atleta é. Então você pega, por exemplo, um arremessador de peso. Segundos. Né? Você vai ver um cara muito volumoso. Você pega um maratonista, horas. Levantamento de peso, né? Levantamento de peso, exato. Sim. Óbvio que tem as categorias, né? Sim, sim. Mas isso faz sentido, até, bom, por conta das vias energéticas e tudo mais. Sim. A natação ela tem uma particularidade grande, assim, né? Você pega o levantamento de peso, o treinamento dele já é a modalidade, o esporte dele, né? A natação, a preparação física é um complemento ali, né? E tem muito atleta que troca isso, né? A maioria dos esportes, exato. Falar, eu vou ficar gigante, que eu vou voar na água. Isso não funciona. Tem essa questão né, que eu falo de arrasto, que isso pesa muito, né? Então, tecnicamente, se o cara não é tão bom, não funciona. Cara. Você ter esse volume assim, todo pra você carregar ainda, né? Antes de eu começar a ter contato com mais nadadores, você, Leozinho, né, na época o próprio César treinou uma época naquele clube, conversava bastante com ele também. E é muito técnico, né, cara? O gesto. Você olha um tiro de 50 livre, passa muito rápido, um movimento extremamente rápido, mas aí quando você para me falar a posição do braço, da mão, sim, é muita técnica. Isso é uma coisa que atleta, principalmente os velocistas, né? Os caras são meio fundistas e fundistas, o negócio dele é rodar, né? Tudo bem que pensa na parte técnica, mas o velocista, o tempo todo ele pensa em técnica. Tem um trabalho aeróbico também, muitas pessoas acham que não faz o trabalho, mas faz. Tá. Potência, força, resistência de velocidade pra caramba. Tem, cara, série que dá ânsia de vômito, assim, que você fala, caramba, eu não vou conseguir treinar à tarde, sabe? Série de perna também é absurda, assim, principalmente pro crawl, que a quantidade de movimento é muito alta, né? Certo. A frequência cardíaca explode. No borboleta eu já não sinto tanto isso. Se é uma competição em piscina longa, está treinando na longa, é diferente de treinar e competir em curta também. Então a gente fala que é outro esporte. A sua preparação na piscina, vamos supor, você está num ciclo para fazer uma prova em piscina longa. Muda se for um ciclo para prova em piscina curta? Então, agora que a gente está treinando para a seletiva olímpica, muda porque a gente tem de 2 a 3 treinos na piscina longa, mas a gente não deixa de fazer treino na curta por causa da parte técnica. Você trabalha muito a parte técnica em piscina curta. Então, por exemplo, eu uso um power hack lá que eu amarro, que eu coloco o cinto e coloco 100 quilos lá, por exemplo, 134 quilos, que vai me deixar na ponta, que é no meu cinto, 22 quilos, por exemplo. Certo. Eu faço lá 8 tiros de 15, 15 solto, 15 solto. Não precisa treinar na longa. E vai ser um treino de resistência de velocidade. Vou fazer 6 de 25 melhor média, no pau. Bum, 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 bum. Aí na curta é um trabalho melhor, né? Faz um trabalho técnico, o treinador consegue visualizar mais. Entendi. Então depende, tem séries específicas para longa também. Trabalho de perna na 150 metros. Então hoje vai ser 3 tiros de 50 do bloco, vamos filmar. É muito mais específico para o que você está pensando. Mas não necessariamente precisa treinar todo dia na piscina longa. Isso tá. Não. E o ISL foi a última competição que você participou? Foi a última competição em 2020, né? Esse período maluco que a gente está vivendo. Mas foi um negócio que realmente foi um sucesso lá. Foi a primeira vez que você participou dela? Foi a primeira vez. Ela existe há muito tempo? Eu não sei. É a segunda edição que acontece. A segunda? Como foi a experiência? Porque, assim, eu vi algumas provas, tá, mas a repercussão que essa competição criou, né, cara? É tipo uma NBA da natação. Um show, assim, né? A ideia do Constantin, que é o CEO da ISL... Ele é americano? Ucraniano. Sim, ele tem uma empresa de energia que chama Energy Ele não tem nada a ver com natação.
Os filhos nadam e ele gosta do esporte. E aí ele criou uma competição, basicamente foi isso? Ele criou uma liga, que é a liga. ISL, então a gente tem a competição hoje que tem a FINA, que né, a gente está acostumado desde que eu nasci praticamente, existe a FINA e só tem ela. E ele criou uma liga paralela à FINA, que não, basicamente a princípio teve uma confusão de competição, mas basicamente ele queria ter um pouco mais de visibilidade, reconhecimento para os atletas em questões de premiação, em questões muito massa isso, de investimento para realmente rodar um circuito de competições e ter a parte de interação maior, assim, né? E também que o público gostasse mais, né? Porque nem a Liga TV monótono, né? 1.500 metros, o cara olha e fala, putz, eu vou tomar uma água ali, não chama muita atenção. E ele fez uma competição muito dinâmica. Então, a competição, eu nadei, por exemplo, em um dia eu nadei 50 borboleta e 3 revezamentos. Caraca! Então, 100 borboleta, 2 revezamentos. No outro dia, 50 borboleta e 2 revezamentos. Isso aí acontece em 2 horas por dia. Uma competição convencional, você fica o dia inteiro na piscina. Entendi. Aí o cara fica na TV lá, cara, não vende isso, não é muito vendável, né? Uhum. E o que ele criou é algo que tornasse um pouco mais atrativo para o público que está assistindo ali, né? Então o cara fica 2 horas assim, caramba, você viu? E a competição também ela não é óbvia, porque como tem muita prova uma atrás da outra, você fala, o Dressel vai ganhar essa prova 50, ele acabou de nadar 2 provas. Entendi. E tem um outro cara que tá soltinho lá e vai ganhando. Nossa, o Dressel perdeu, então não fica... E é legal, porque tem um esquema de times, né? E pontuação. Tem os times e pontuação, e não tem medalha. Então, por exemplo, o cara ganha a prova, vai somando os pontos, aí são 4 times, né? E fica aquela coisa, parece... achei sensacional, cara. E a ideia dele é criar avatares, né? Então, por exemplo, ao longo da competição, a gente vai criando uma pontuação. Então, por exemplo, minha pontuação na ESL é 1080. Certo. Aí a do Dressel é 800 e alguma coisa. O Dressel é melhor. E a ideia é criar esses avatares futuramente para que em outras gerações... Por exemplo, você vai comparar assim, o Tarzan ele fez 1 minuto em 1000 tal. Aí você fala, legal. Aí todo mundo fala, o Tarzan foi o nadador mais top na época. Como que a gente pode comparar isso? Através de pontuação. Então você pega hoje em 2000 minha pontuação é isso, em 2040 a gente pegar um outro atleta que tem a mesma pontuação. Aí você consegue comparar se ele é o mesmo nível que o meu ou não. Que legal, então essa é a ideia dele. E essa questão de visibilidade, vender mais o esporte. E tem uma questão de gamification também que ele está fazendo, de ter jogos infantis para as crianças ficarem jogando, escolhendo qual... Olha, cara. E também uma parte de tecnologia dos gadgets também, de você falar, como que é o Nicolas? Deixa eu ver aqui. A força dele é tanto, a natação dele é tanto. E você fazer uma comparação através da parte tecnológica. Então, é uma evolução que, se der certo, talvez em um médio e longo prazo, aí, talvez ele mude o cenário aí da natação para ter essa liga como se fosse uma NBA, talvez não a mesma proporção como a NBA nos Estados Unidos, mas essa seria a ideia dele. Se ele conseguir, vai ser algo inovador e positivo comercialmente para a natação. É verdade. E para o atleta também é interessante, né? Porque tem umas premiações em dinheiro, né? Sim, tem premiação em dinheiro. Acredito que seja melhor do que nas outras competições, né? É melhor do que nas outras competições, até dos campeonatos mundiais. Então. Massa. E agora, Nicolau, como que tá... Hoje você tá com quantos anos? Eu fiz 41. 41. E aí você pretende nadar até quando? Olha, a princípio até o final do ano. Eu não sei se eu nado mais um ano, mas a princípio até o final do ano que eu vou investir aí, começar a fazer minha transição. Passar na Olimpíada, né? Tem a seletiva agora, em abril, em meados de abril. E aí os jogos em julho, agosto mais ou menos. Espero que aconteça, né? A gente não sabe ainda. Não sabe, tá tudo uma incógnita, né? Não tá nada fechado assim 100%, mas espero que realmente aconteça. E ainda tem a ESL que vai ser em setembro. Esse ano aqui de novo. É. Foi em qual país no ano passado? Foi na Hungria. Foi na Hungria? Em Budapeste. E agora? Já sabe? Ainda não tá certo por conta do corona aí. Do corona e tudo mais. Mas lá a competição, a gente ficou praticamente em uma ilha
E aí, dentro do hotel, tinha um ônibus que levava para a piscina e voltava. A gente fazia teste a cada 5 dias de Covid. E a questão de contaminação, de algum caso de Covid, se eu não me engano, foram 2 casos que eles isolaram os atletas, que eles chegaram com Covid quando testaram. Só que da competição toda, não teve 0 casos. Bem organizado. Então foi muito bem feita, mas quando a gente fala em 700 pessoas envolvidas, é um ponto. Você pega os Jogos Olímpicos, que tem... Exato. É outra proporção, né? De fazer teste, a cidade, né? Por exemplo, em Tóquio... Que vai receber, fica, né? Não sei realmente como que vai ser, espero que dê tudo certo. E aí, você tem planos futuros agora? Para depois, por exemplo, depois que você parar de nadar, o que você pretende, qual que é a sua ambição? O que você pretende fazer? Seguir para uma área empreendedora? Usar o seu nome como atleta? Então, hoje o que eu estou investindo bastante, né, na natação, em questão da preparação, né, para a seletiva, para os jogos, enfim. Mas, paralelamente a isso, eu estou trabalhando com investimentos, assim, com investimento pessoal e também estudando um pouco mais a questão de mercado financeiro. Sim. Uma vez você me falou que você... De imóveis também, que eu tenho alguns e estou cuidando disso. E, a princípio, eu estou fazendo isso. Seguir para essa área. Talvez eu tenho planos também de mudar para os Estados Unidos. Ah, é? É. Boa. Para nadar ou não necessariamente? Não para nadar. Não para nadar. A princípio seria para fazer minha transição e morar lá, mas o primeiro passo é esse daí, esse ponto de investimento, mercado financeiro que eu tô estudando e tô bastante interessado. Sim, um passo de cada vez, né? Agora, como você falou, seu foco está na... Você ainda tem mais um tempo pela frente ainda. O que eu não gosto de fazer, e alguns atletas até fazem, é achar que, sei lá, a coisa vai rolando, deixa rolar. Então, assim, para mim é um trap, assim, como se fosse uma armadilha fazer isso, né? Certo. Então, a minha ideia é parar de nadar já tendo algo começando. Engatilhado. E aí eu ponho energia na coisa e aí a tendência é que a coisa, né, dê certo e fique mais positivo. Mas, a princípio, é isso. Eu estou estudando e vendo essa questão de investimentos na área financeira. Boa. Às vezes a gente sempre, que a gente se encontrava, falava... Sei que você é um cara que gosta de ler bastante também. Leitura, tudo mais. Teria algum livro que fez diferença na sua vida como atleta? Alguma coisa que você tenha lido ou que você indicaria para alguém que está começando, ou para alguém que é atleta, ou mesmo uma pessoa que queira melhorar a sua performance em qualquer área da vida? Eu indicaria algo mais na parte mental, assim, né? Eu já li Mindset, já li 10% Mais Feliz. Cara, da área financeira também um monte. Tem o Principles, que é um livro muito legal do Ray Dalio. Tá na minha lista, mas que não fala só de finanças, né? Mas sim, como um cara que tem o maior hedge fund do mundo praticamente, ele conduz a vida dele, né? Aí tem uns toques, assim, uns insights muito bons. Entendi. Eu comecei a ler um agora, ontem, na realidade, é o Marco Aurélio, que é sobre estoicismo, um pouco diferente também, mas eu tento ler um pouco de... Não tem nada assim que eu só leio uma isso. Uma linha né? bem diversificada, né? Sim, mas acho que esse Mindset que eu li é um livro bem legal também. Já esse li. 10% Mais Feliz é um livro legal, que é um livro, a leitura super fácil também. Esse é do jornalista, né? Do jornalista. E agora eu comecei esse daí sobre estoicismo, que eu estou começando a ficar interessado. Tá curtindo? Tô curtindo. Basicamente é o diário do Marco Aurélio, assim, né? Com os princípios dele. Você acompanha aquela página no Instagram, o Daily Stoic? Acompanha. Que é eu esqueci o nome do cara. Ele escreveu vários livros também. Acho que é Mark alguma coisa o nome dele, não lembro. O cara dono dessa página, ele é um escritor best-seller. Assim, todos os livros dele basicamente são best-sellers. E ele escreve muito, fala sobre Marco Aurélio muito, né? Porque ele é um dos caras que eu acho que teve mais impacto, né, no estoicismo. Ele, o Sêneca, eu acho também, né? Sim. E até tem um livro dele que eu queria ler que chama...
Cara, eu não lembro se é o Daily Stoic o nome do livro. Eu sei que não tem em português, mas são vários pensamentos assim, né? São reflexões para você pensar É pra vida, né? para a negócio, vida, para o dia a dia, né? Eu acho super legal, assim. Você Tô me tem interessando. aplicado isso no seu dia a dia? Cara, é muito engraçado que tem alguns livros que por exemplo, esse do Ray Dalio, tem vários pontos que ele cita, assim, fala, putz, isso daí eu faço, cara. Sei. Ou então ele reforça alguma coisa que você não tá fazendo, e aí você vai aplicando no dia a dia, assim. Tem coisas que você já faz, né? E você fala, pô, tô no caminho Tipo, certo. cara, eu tô com um problema pra resolver. Cara, e aí? Putz, aí você fica, puta, não sei o que eu vou fazer. Cara, pega e resolve esse problema que, sabe? Aí próximo passo. Ou então, você tá no meio de uma discussão, aí você, sei lá, a gente tá discutindo aqui, e você tá colocando um ponto, e eu discordo. Cara, deixa o cara falar, acabou, beleza. Eu vou pro foco que eu quero resolver o problema, e acabou. Uhum. E não gerar discussão, uma coisa que não vai ter uma conclusão ali, né? Então... São vários pontos assim que eu acho que tem me ajudado bastante, principalmente nessas situações assim de conflito, até em competições, que você, sei lá, tá no balizamento, tá subindo no bloco, as reações que você tem, a frequência cardíaca aumenta, você tem até tremor às vezes. Como que você reage a isso, Exato. né? Que é super normal, mas às vezes atrapalha, né? Tem muito atleta que treina muito, chega na competição... Cara, o cara visualmente você vê que ele já tá abalado, ele tá assustado, e é um cara que treinou pra caramba, só que, cara, a parte mental pra mim é life change, assim, tipo, você tiver uma cabeça absurda, você vai conseguir conduzir muita coisa ali que muitas vezes você se perdeu e não teve controle na hora por conta disso, né? Você medita? Medito. Todo dia, mais ou menos 30 minutos, 20 minutos, dependendo Você conseguiu criar um hábito mesmo? Sim, já virou um hábito para mim. Faz tempo? Eu fiz um curso de mindfulness também, então às vezes eu consigo fazer até andando. Muito louco. É um mindfulness, isso eu acho né? massa, sim. Mas meditação para mim deixa no eixo, assim, sempre que eu tô... Na verdade, assim, cara, às vezes você... Puta, eu preciso dar uma descansada hoje, eu tenho meia hora, sabe? Falei, vou dormir meia hora, eu vou meditar meia hora. Eu prefiro meditar meia hora, me sinto melhor do que dormir meia hora, dar um power nap, assim, que a gente fala, né? Sim. Então, eu acho que aí os atletas têm que ir encontrando, né? O que é melhor para cada um. Exato, às vezes nem sempre o que funciona, né? Tipo, hoje a pessoa fala meditação, você tem que meditar e tal. Tem pessoa que vai muito bem, tem pessoa que não, prefere outra técnica para aliviar o estresse, né? Trazer mais clareza mental. Eu lembro que eu conversei com o Wolfgang uma vez. Sim. É um cara bem inteligente também, Sim. assim, né? Tem uma percepção legal das coisas. E aí, sua meditação. Ele falou, cara, eu particularmente não gosto. Eu gosto de fazer, ele me falou na época, era uma imersão numa banheira. É uma sala escura, completamente escura, e você fica imersão numa banheira com sal. Relaxado, em silêncio absoluto. Sim. Não deixa de ser, boiando. Uma meditação, um estado de flow ali, que você Exato. Tá imerso, E né? aí era focado em você. que ele gostava de fazer, assim, mas não tipo de sentar, colocar uma Sim. música e... Não, mas não necessariamente precisa pôr música, cara. Você sentou ali, respirando, pensando na sua respiração, aí a cabeça vaga um pouco, aí você volta, cara, aí você vai pegando. Chega uma hora e você fala assim, cara, esse negócio me deixa. Eu fiz uma época, hoje em dia eu não tenho feito, até. Uma época eu levei bem a sério, eu senti assim, muita diferença. O que eu mais senti de diferença, assim, isso foi muito nítido, cara, foi na minha criatividade. Eu senti que eu começava a ter ideias. Eu anotava tudo, mas eu senti que minha cabeça funcionava melhor, sabe? E eu conseguia me organizar também. Às vezes eu tenho muita ideia, mas aí eu não consigo organizar na minha rotina e acaba virando uma bola de neve. Eu acho que a meditação ajuda muito nessa questão. Eu acho que sim. Eu lembrei de outro livro, agora eu não vou lembrar o nome dele, da Brené Brown, que ela tem até uns TEDs também, é uma psicóloga que ela pesquisa sobre a vulnerabilidade, né? Acho que essa questão de, cara, de você se expor, sei lá, você ir numa coletiva de imprensa, você não fala bem inglês, você fala, eu vou mesmo assim. Não é o Coragem de Ser Imperfeito? É essa mesmo. Né? Cara,
ela tem vários Puta, assisti um pontos podcast ali. dela com o Tim Ferriss, sensacional. Esse daí é animal. E acho que do Tim Ferriss também, um livro que eu quero ler ele, vai ser meu próximo, que é o Tools of Titans. Esse daí também, para mim, eu acho que é uma referência ótima, assim. Nem sei se tem em português também esse livro. Ele tem. Mas é um livro que eu... É uma bíblia, né, cara? Eu compro tudo no Kindle, então eu acabo nem... Tem gente que não gosta, né? Mas como eu viajo bastante, eu gosto de levar o Kindle com levar uma porrada 30 livros do que ficar levando um monte de livro, né? Sim. Mas é isso, eu estou começando a ler esse livro sobre estoicismo, que eu me interessei. Mas esse daí da Brené Brown é muito legal também. Eu quero ler esse livro, tá até no carrinho da Amazon ali, não comprei, mas eu assisti o podcast com ela, gostei pra caramba, cara. Ela fez uma linha de pesquisa e tudo mais. Sim. De mais de 20 anos pesquisando. Ela é uma referência bacana aí para as pessoas que pensam. E até era uma coisa que me pegava demais. Por exemplo, para começar um podcast, eu ficava pensando nisso. Pô, mas não tem uma câmera, não tem um microfone, o cenário não é perfeito. Então, não deixa de ser um medo de expor uma imperfeição, né? Sim, exatamente. E ela até criou ela fez se eu não me engano, uma palestra, só que ela não se preparou para essa palestra. Propositalmente? Propositalmente, para ela se sentir mal, né? Eu falei, caramba, e quantas vezes não acontece isso com a gente, né? Sei lá, você vai falar em público, você vai numa competição, você fala, caramba, não treinei bem, não estou assistindo bem. E, cara, você tem que dar as caras ali, exato, né? cara. Entrar na arena ali. E outra coisa que ela fala é, se você não tá na arena, por exemplo, eu tô indo pra competição, se você não tá na arena comigo ali no Vamos Ver, sua opinião pouco importa, né? Isso daí é uma coisa que pra mim, cara, fez toda a diferença, porque é aquela coisa, se você não ganha, putz, o cara ficou em segundo, putz, o cara perdeu, nossa... Então, cara, não é bem assim, Entendi, né? exato. Você não tá vivendo aquilo para opinar dessa maneira, né? Você pensa, né? Eu fiquei feliz com o resultado e dane-se. Então, esses reforços assim psicológicos para mim me ajudou demais, assim. E eu nunca fiz terapia, nem sei exatamente como é uma terapia, acompanhar assim com um psicólogo, enfim. Mas esses livros me ajudam bastante, é uma coisa, né, de autoajuda e com alguns insights assim que você fala, putz, eu nunca tinha pensado nisso, eu vou tentar fazer. Exato, não deixa de ser um autoconhecimento, né? Então, eu acho que é interessante, né, ir nessa linha, assim, pensar um pouco mais de cuidar dessa parte mental, não só da preparação física, da alimentação, tem que ter esse contexto, assim, né, como atleta, como pessoa também, né? Com certeza. Um treinador, um empresário passa por momentos ali que talvez se ele tivesse uma reação diferente de alguma situação, seria mais positivo para ele, né? Sem dúvida. Nicolau, antes de encerrar, eu gosto de fazer algumas perguntas para todos os convidados. A primeira é, o que é sucesso para você? Essa é ótima. Sucesso para mim é temporário, é provisório, não é algo que você tem sucesso, vai carregar isso para sempre. Certo. Eu vi atletas e empresários tendo sucesso e do dia para a noite não ter nada. Então, para mim, eu aproveito o que tem que aproveitar. Eu sou uma pessoa da mesma forma que eu era quando eu tinha 20 anos, eu sou igual. Para qualquer pessoa que você pergunta, eu nunca mudei. E eu sei que isso é provisório. Sucesso é provisório. No último ano, ou nos últimos 2 anos, algo que você tem aprendido de novo e que fez uma diferença na sua vida? Pô, tá aí. Eu acho que essa questão da parte mental é um reforço constante que eu venho fazendo e vejo que tem uma diferença enorme na minha vida, não só como atleta, mas como pessoa. Aprender a ser mais compreensível, paciente. Hoje que eu sou pai, eu sei que isso é um ponto que talvez quando eu era mais novo eu não era, um pouco mais estourado, mas você vai aprendendo, né? Então, essa bênção também que eu tive, isso daí foi positivo, pensando como ser humano, assim, foi muito positivo para mim. Show. E a terceira é, se você fosse escolher um assunto para conversar o dia inteiro, quando você está relaxando com um amigo, família, o que você gosta de conversar? Putz,
Acho que fala sobre viagem, algum país diferente, país interessante que eu não conheci. Eu adoro moto, adoro carro. Isso daí são assuntos que eu ficaria horas falando também. Sobre investimento também eu gosto bastante. Falar sobre, né, essa parte financeira, de ações, mercado financeiro em geral. Sim. São assuntos que me interessam, assim. E também de seriados diversos, né? A gente pega a Netflix, algum seriado bacana que tá rolando e que você não tá assistindo. Eu acho que basicamente isso. Boa. Nicolau, como que tá seu Instagram, quem quiser te encontrar? Bom, meu Instagram é Nicolas com CH Santos, então tem 2 S, Nicolas Santos com CH e 2 S, 1. Esse é meu Insta e de lá para ir pro Facebook também é super fácil. Boa. Obrigado por ter vindo Léo. aí, por ter aceitado, foi massa. Não, show, Léo. Obrigado aí pelo convite. Espero que outros convidados aí tragam informações e né, essa vivência aí de vida interessante. Exato, aí pra gente ir compartilhando e até entendendo, né, como que esses caras conseguem chegar lá. Exatamente. Valeu. Valeu. Léo.